Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a paz do Senhor. Vamos à palavra de Deus. O Evangelho de João, capítulo 20, versos 1 ao 20, depois do 24 ao 28. Quem achou, diga amém. Amém. Preste muita atenção em alguns pontos que eu vou ler. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro, e os dois corriam juntos. Mas o outro discípulo, ou seja, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram-lhe eles: mulher, por que choras? Ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: veja, mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, ou seja, o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que vira o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhe: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora,
Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Diga amém. Amém. Pai, te agradecemos por mais uma vez que o Senhor nos concede o privilégio de estarmos reunidos na tua presença, principalmente, Senhor, depois de tudo o que passamos ao longo destes meses, e pudemos no domingo celebrarmos a tua ressurreição, crendo que aqueles que nós perdemos e amávamos, na verdade, morreram para esse mundo para nascer para ti, e é apenas uma questão, Senhor, de tempo, para que em breve nós venhamos revê-los, e aí então a morte nunca mais irá nos atingir. Te agradecemos, Senhor, porque mesmo tendo vivido semana passada, pelo segundo ano consecutivo, a Páscoa, em meio a uma pandemia, nós conseguimos ter a convicção, Senhor, de que tudo que nós estamos vendo nada mais é do que a tua palavra se cumprindo. E para nós que estamos em ti, só nos resta nos ancorarmos na tua palavra, que é a nossa esperança, e cremos que se com o Senhor sofremos, com o Senhor viveremos, e a tua palavra não pode mentir. E eu te agradeço, Pai, por tudo isto, em nome de Jesus. E você diz amém. Tome o seu assento, em nome de Jesus. E eu quero que você anote essa pergunta, porque é a pergunta que eu quero que você responda para mim ao término de tudo isso que eu quero falar com você. Semana que vem nós vamos dar continuidade no capítulo 21, e aí depois vamos até Atos, e nós vamos ficar entre o 20 e Atos 2 pelas próximas 6 semanas. E eu acho então muito bom você levar a sério e guardar tudo que eu estou lhe falando, para que depois Deus não lhe cobre, porque você vai estar sofrendo à toa, porque quando recebeu a instrução de Deus, não guardou ela no seu coração, para não pecar contra Deus. Pergunta que eu quero que você responda no fim de tudo que eu vou lhe falar é: o que eu vou fazer depois que eu sair dessa? O que eu vou fazer depois que eu sair dessa? Esse é um texto que nós vemos Jesus saindo do túmulo, nós vemos, dá mais palco, Jesus se levantando dos mortos, e no instante em que ele sai, as atitudes que ele tem me fazem refletir no que eu vou fazer depois que Deus me tirar dessa. A gente ora tanto para Deus ressuscitar coisas na nossa vida, a gente pede tanto para Deus nos levantar e nos fazer andar em novidade de vida, mas não compreendemos
que existe uma diferença entre se levantar e ressuscitar, porque ressuscitar, ressurgir, é uma questão de mudança de dimensões, é uma questão de mudança de níveis. E nesse texto aqui, nós vemos Jesus não se levantando, nós vemos Jesus ressuscitando. Anote isso, eu posso estar levantado, não quer dizer que eu ressuscitei. Uma pessoa ressurreta não quer dizer que é uma pessoa levantada, ela está andando, mas o fato dela estar em pé vai muito além de estar andando, de ter sido levantada. Tem muita gente levantada com propósitos caídos, pessoas em pé com objetivos baixos. Então, uma coisa é você ressuscitar, outra coisa é você estar de pé. Jesus, ele não levantou, Jesus, ele ressuscitou. Diga para alguém: Jesus ressuscitou. Então, faça uma análise comigo, e aí você responda se de fato o que você vive hoje é efeito de uma pessoa em pé ou efeito de uma pessoa ressurreta. Pense nisso comigo para a gente começar. Muito pouco a gente sabe sobre os eventos que aconteceram depois da ressurreição de Jesus, muito pouco. Nós sabemos coisas simples, como o fato de que 1 Coríntios 15, Paulo vai nos dizer que um grupo de 500 pessoas viu Jesus ressurreto de uma só vez. Nós sabemos que depois que ele ressuscita, ele passa mais 40 dias aqui embaixo, dando provas infalíveis e incontestáveis de que ele havia ressuscitado. Dentre esses milagres, dentre essas provas, nós sabemos que ele faz a segunda pesca milagrosa, e algumas coisas que nós lemos nesse texto. Nós sabemos que as últimas palavras que Jesus disse quando ele ressuscitou foi em Betânia para os discípulos, quando a Bíblia diz que ele subiu numa nuvem e, ascendendo aos céus, deu ordem para que os discípulos fossem para Jerusalém e ali aguardassem até a descida do Consolador. Somente esses poucos eventos são registrados na Bíblia acerca dos 40 dias após a ressurreição de Cristo. Preste atenção nisso, a Bíblia registra muito pouco do que houve após a ressurreição, mas é incontestável o seguinte fato: depois de ressurreto, Jesus não agiu da mesma forma que ele agia antes de ter morrido. Se você não compreender isso, você não vai entender o que é a ressurreição na vida de um cristão. É incontestável o fato de que antes Jesus buscava multidões, agora ele só se apresentou para crentes. Pense nisso. Antes de morrer, Jesus buscava multidões. Um só dia, ele abençoou 5.000 pessoas de uma vez só. Em um só dia, ele pregou para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Em um só dia, ele fez um milagre para 5.000 pessoas. Em um só dia, 5.000 pessoas voltaram para casa falando dele, sem contar mulheres e crianças. Em um só dia, 5.000 pessoas voltaram para casa levando no seu corpo um pedaço do milagre. Isso é forte. Agora que Jesus ressuscita, ele não vai procurar multidões. Ele não quer mais saber de 5.000. Ele se apresentou, 1 Coríntios 15 vai nos dizer, para pouco mais de 500 pessoas. Ele se apresentou para 10% do que ele, menos do que 10%, contando mulheres e crianças, do que ele fez. Por que isso é importante? Porque o Salmo 25 diz algo maravilhoso: o segredo do Senhor é para os que o temem, e Ele lhes fará saber o seu conserto.
Há uma fase em que você tem que se isolar de multidões e apenas se envolver com quem acredita. O próprio Jesus sabia disso. Quando ele ressuscitou, ele disse: eu agora vou revelar o meu conserto, não para todos, somente para os que me temem. Veja isso. De 5.000 que comeram, de 5.000 que levaram, eu queria que você entendesse isso, 5.000, sem contar mulheres e crianças, levaram para casa um pedaço do milagre dentro do corpo. Nenhum deles acreditou de fato nele, porque se tivessem acreditado, Jesus teria falado com eles depois de ressurreto. A Bíblia é clara, quando ele ressuscita, ele não vai agir da mesma forma que ele agia antes. Agora ele só vai se relacionar com quem acreditava nele. Sabe quantos acreditaram nele? Pouco mais de 500 pessoas. Mais de 10.000 pessoas levaram para casa um pedaço do milagre dentro do seu corpo. Você tem noção do que é você voltar para sua casa e falar: eu vi ele fazer algo e eu estou com um pedaço do milagre dentro do meu corpo, em algum lugar aqui. É lindo até a gente entender que esse povo não acreditou nele. O segredo do Senhor é para os que o temem, e para os que o temem, ele revela o seu conserto. Tem coisas que Deus só vai revelar para quem crê. Veja, no meio da pandemia que nós estamos vivendo, por que Deus tem abençoado alguns crentes de uma forma excepcional? Principalmente financeiramente, porque eles começaram a crer nas coisas que foram ditas desde o início, acerca da fé. Então, um ponto para você adotar isso é que, se o próprio Jesus, quando ressuscitou, se separou de incrédulos e só andou com quem acreditava, por que nós queremos ficar o tempo todo andando com quem não acredita na gente para provar que Deus é na nossa vida, quando esse tipo de pessoa, depois de um tempo, não adianta a gente querer falar mais? É o que Paulo disse: Deus endureceu o coração deles, porque eles já estavam endurecidos, ou seja, Deus deixou eles viverem a consequência daquilo que eles quiseram. Não quiseram crer, Deus disse: já que não quiseram crer, agora eu vou fazer vocês não crerem mais ainda. Pergunta para você mesmo, e responda para você mesmo: quantas pessoas que você tem à sua volta que não acreditam na sua visão, não acreditam no que você fala, e essas pessoas estão te sugando, quando você deveria estar vivendo um tempo de glória, porque você ressuscitou? Você quer se relacionar com obreiros dentro da igreja, com pessoas que não creram em você desde o início. E o próprio Jesus disse: eu não vou mais andar com vocês, agora eu só vou andar com quem creu em mim desde o início. Olha para alguém, porque isso que eu estou lhe falando é muito importante, porque senão você vai viver ressurreto agindo como morto. Quando chegar a hora de você colher, você não vai receber a colheita, porque você vai estar discutindo com gente que não acreditou desde o início. Sério, a pior coisa que existe para uma liderança é você não entender quando você tem que ficar do lado de quem não entende, e você tem que ficar do lado dele, e você tem que tentar insistir nele, e quando que é hora de você se separar, porque se você continuar do lado de quem não creu, você vai acabar ficando pior do que você está. E a questão desse texto é que esse texto deixa de uma forma bem clara o seguinte: no instante em que ele ressuscita, ele não age mais da mesma forma que ele agia. Diga para você mesmo: se Jesus não agiu da forma que agia depois que ressuscitou, você não está me ouvindo pregar, vamos lá. Diga para você mesmo: se Jesus não agiu da forma que ele agia depois que ressuscitou, então diga para você mesmo: ressurreição tem que criar divisão. Divisão de atitudes, divisão de princípios, divisão de objetivos. Tem tanta gente, irmão, que dá raiva, porque ele fica pedindo para Deus ressuscitar algo na vida dele morto, mas aí quando ressuscita, ele não muda os objetivos, não muda as atitudes.
Quero que você pense nisso comigo. Se tem algo morto na tua vida, para que Deus vai ressuscitar se você vai continuar agindo como agia antes? Para morrer de novo? Se o próprio Cristo, no instante em que se levantou e saiu do túmulo e ressuscitou, ele não só se levantou, ele ressuscitou. Porque ressurreição, anote isso, é mudança de dimensão. Paulo vai nos dizer isso na carta aos Colossenses, que se nós ressuscitamos com Cristo, devemos buscar as coisas de cima, não de baixo. Ou seja, quem ressuscitou tem uma nova dimensão. A dimensão é céus, não é terra. Quem ressuscitou vive na terra, mas busca as coisas de uma outra dimensão. Sabe, às vezes eu fico meio triste porque eu falo, Senhor, o Senhor me deu muito para mim pregar hoje, e às vezes tem gente que não entende o que eu falo, mas eu vou continuar do mesmo jeito. Posso continuar? Diga amém. Pegue isso, anote isso aí. Jesus se revelou para Maria. Maria foi a primeira pessoa que Jesus se revelou. Isso aqui é importante. Olha que interessante isso aqui. Quando Jesus se levanta, quando Jesus sai da cova, a primeira pessoa que ele vai falar, a primeira pessoa com quem ele se relaciona é Maria Madalena. Nesse texto que a gente vê, Maria Madalena indo de madrugada, bem cedo, com as mulheres para o túmulo, e aí elas esperavam chegar lá e cuidar do corpo de Jesus, levaram especiarias, mas quando elas chegaram lá, aliás, quando elas estavam se aproximando de lá, elas viram algo estranho. A pedra havia sido rolada, o selo do governador havia sido rompido, os soldados que guardavam o túmulo já não estavam mais ali, e aí quando elas vão chegando mais perto, elas olham mais profundamente, mais para dentro, e elas veem, o corpo não está ali, mas as túnicas do corpo estão no chão, e aí quem entrou dentro viu que a túnica que cobria a cabeça estava do lado à parte. As túnicas do corpo no chão e a túnica que cobria a cabeça do lado. Isso é interessante por quê? Porque elas acordaram de manhã bem cedo, dizendo, vamos lá e vamos cuidar do corpo dele, porque ele está lá. Elas esperavam encontrar Jesus lá. O que elas não entenderam é o seguinte, que quando Deus determina que é hora de você sair dessa, quando você tem que sair dessa porque é hora, não importa se tem soldado, não importa se tem selo, não importa se tem pedra, quando é a hora de você sair dessa, você sai dessa. E aí elas chegaram assustadas porque ele não está mais aqui. Claro que ele não está mais aqui, já chegou a hora dele sair dessa. Ele não disse que depois de três dias que ele derrubasse o templo, ele mesmo levantaria, ele mesmo ressuscitaria, ele mesmo construiria o templo de novo? O que eu quero que você compreenda é isso aqui, para mim poder te dar aqui rapidinho o que eu quero te dar e você ir embora abençoado. Primeira coisa, irmão, quando chega a hora de você sair dessa, você sai dessa, e todo mundo que pensava te achar naquela, quando olhar para você, não vai te encontrar naquela, porque já não é mais aquela, já não é mais essa, é aquela, você saiu dessa. Quando chega a hora de sair dessa, tem que sair dessa. Então, diga para alguém do seu lado, quando chega a hora de sair dessa, tem que sair dessa. Por quê? Porque veja, elas levaram especiarias com elas. Por quê? Na mente delas ele está lá, ele não vai sair de lá. Quando chegaram lá, ele não está mais lá. Claro que ele não está mais lá, porque quando chega a hora de você sair dessa, tem que sair dessa. Pare e pense comigo, isso aqui é interessante. Há muita contradição, porque muita gente não consegue compreender errado, não consegue ler certo e compreender da forma certa. Há uma conexão interessante entre a ressurreição de Lázaro e a ressurreição de Jesus. Elas que estavam ali presenciaram a ressurreição de Lázaro feita por Jesus. Olha que interessante isso aqui. Eles foram até a casa de Lázaro esperando ver Lázaro lá e permanecer lá. Mas eles chegaram lá e Lázaro estava lá, mas não permaneceu lá. Aqui é o oposto. Esperavam chegar e ver ele lá, pensar que ele iria permanecer lá, mas ao invés de chegar e ver ele lá, ele já nem estava mais lá, porque quando chegou a hora dele sair de lá, o pai disse, filho, já está na hora de sair de lá, então quando chega a tua hora de sair, tem que sair, porque nada pode te parar. Quando a hora é certa, nada pode, aliás, quando a hora é certa, irmão, a gente sabe que é a hora certa.
Eu não tenho que ficar falando para você que é hora de você fazer isso, de você fazer aquilo. Eu me procuro, irmão, me distanciar de gente que quer falar para mim quando é a hora certa, porque quando é a hora certa, primeiro Deus vai falar para mim que é a hora certa, para mim depois ouvir uma confirmação, porque se eu que estou morto e tenho que me levantar, ficar ouvindo você dizendo para mim que é a hora certa, peraí, às vezes nem deu tempo de eu terminar de fazer a minha obra no Hades, ainda nem deu tempo de eu terminar de cumprir a minha obra. Então eu preciso entender, quando chega a hora de eu sair dessa, a primeira pessoa que vai saber que chegou a hora sou eu. Eu não aguento, irmão, ficar andando com crente que fala, olha, Deus me disse que é hora de fazer isso, é hora de fazer aquilo. Peraí, Deus não falou para mim primeiro. Quando Deus falar para mim, e eu sentir no coração, aí Deus vai me confirmar através de você, porque a primeira pessoa que Ele vai falar, vai ser no meu coração. Por isso que eu tenho que ser sensível bastante para ouvir o que Deus vai falar. Agora, veja só que interessante, anote isso aí, quando chega a minha hora de sair dessa, nada pode me segurar, eu tenho que sair dessa. Chegou a hora de Jesus sair dali. Pensa nisso, que interessante. Quando chegou a hora de Lázaro sair, Jesus disse assim, olha, vão lá, arrastem a pedra, rolem a pedra, tirem a pedra. Por quê? Porque chegou a hora dele sair dessa. Então eu preciso que alguém vá lá e tire a pedra, alguém remova a pedra. Quando chegou a hora de Lázaro sair daquela, Jesus mandou alguém lá e rolar a pedra. Quando chegou a hora de Jesus sair daquela, ninguém pôde ir lá rolar a pedra. Por quê? Não foi um anjo que rolou, mas foi um terremoto que veio. O anjo ficou do lado de fora. Por que não foi um anjo? Porque o sepulcro, o túmulo, ele não foi aberto de fora para dentro, mas de dentro para fora. Porque se fosse aberto de fora para dentro, então ele não tinha poder sobre a morte. Mas como ele tinha poder sobre a morte, então veio um terremoto. De dentro do túmulo ele disse, aconteça um terremoto. O terremoto veio, e aí então a pedra rolou, e aí simplesmente foi enviado um anjo para poder sentar e dizer para as mulheres, ele já não está mais aqui. Veja, é bobagem dizer que um anjo abriu, porque se um anjo abrisse, então ele não tinha poder sobre a vida e a morte. O túmulo não abriu de fora para dentro, o túmulo abriu de dentro para fora. Olha para alguém e diga assim, irmão, quando chegar a tua hora de sair dessa, não importa se alguém te ajudar ou não. Se alguém puder rolar pedra, amém. Se alguém não puder rolar pedra, Deus cria uma situação e a pedra rola por si mesmo. Não entendeu? Ok. Quando chega, irmão, a hora de você sair dessa, não importa quem quiser te ajudar. Se ninguém quiser te ajudar, Deus usa circunstâncias, situações, terremotos, coisas naturais. Deus usa pandemia, Deus usa uma crise, Deus usa uma série de demissões, Deus usa uma falência, Deus usa coisas naturais para poder abençoar você. Outro ponto para você pensar nisso. Eles pensaram que o corpo havia sido roubado por uma simples questão. Nessa época era muito comum corpos serem roubados, era muito comum. Hoje não é comum você ver crimes do tipo de sequestrar, roubo. Existe, vira e volta a gente vê, mas não é comum. Nessa época era extremamente comum. Era tão comum que anos depois, o imperador Cláudio, se não me engano, ele vai mandar colocar uma ordem, uma lei, impedindo qualquer um que fosse tentar roubar túmulos, que seria morto. A Bíblia vai dizer no outro evangelho o seguinte, que quando eles vão selar, quando eles vão enterrar Jesus, eles enterram Jesus, eles colocam a pedra na frente, e eles selam a pedra, eles colocam uma corda de uma ponta para outra, e eles selam essa corda com cera, eles passam cera de uma forma que, se alguém quisesse rolar a pedra para roubar o túmulo, primeiro teria que romper o selo, romper a cera que estava segurando aquela corda de uma ponta a outra. Essa corda era um símbolo do governador romano. Em outras palavras, aquela corda era um selo dizendo, quem mexer com isso aqui vai ter problema. Isso é interessante por quê? Porque Jesus agora, ele além de ter uma pedra no seu túmulo, ele tem um selo, que seria a palavra do governador. Ninguém pode mexer, ninguém pode tirar. Quando Lázaro foi ser ressurreto, ele também teve uma palavra contra ele. Marta falou assim, mestre, para que rolar pedra? Já faz 4 dias que ele foi sepultado, já cheira mal. Agora veja isso que interessante, quando Jesus quis ressuscitar Lázaro, Marta quis falar, não pode, já cheira mal. Quando Jesus foi ressuscitar, o imperador quis dizer, o governador romano tinha colocado um selo dizendo, não pode mexer. Então você vê na ressurreição de Lázaro uma palavra proibindo, você vê na ressurreição de Jesus uma palavra através de um selo, como se fosse um aviso proibindo. Mas quando chega a hora de você sair dessa, não importa quem fala que está cheirando mal, e não importa quem fala, não pode fazer porque é crime, se fizer é crime. Nem a palavra do governador impediu a pedra de rolar. Nem a palavra do governador, não pode romper o selo, não pode sequestrar um corpo, é crime. Põe lá um selo que é para ninguém saber, que é para todo mundo saber. Se mexer que tem problema. Jesus disse, quer saber de uma coisa? Pode falar o que quiser, toda autoridade é dada por mim, pelo Pai que está no céu. Quando chega a hora
de sair dessa. Se Marta disse, não pode mexer, porque está fedendo, não importa quem disse, olha, não adianta mais, vai morrer, não adianta mais um procedimento, não tem mais jeito, só vai piorar a situação. Quando chega a hora de sair dessa, não importa o que Marta fala, não importa o que o governador fala, tem que sair dessa, porque quando é hora de sair dessa, Deus faz sair dessa, ok? E aí um terceiro ponto interessante, lembre isso comigo. O morto era enrolado de uma forma muito apertada, com linhos, fios de linho. Por quê? Porque se você não apertasse bem o seu corpo, então, por conta do calor da Palestina, o inchaço do corpo em decomposição ia dobrar. Eu não sei quem já teve a péssima experiência de num dia de calor, ou então dependendo das circunstâncias da morte do defunto, você tem que ver às vezes o defunto inchado e começar a vazar líquido do caixão, ou então o rosto dele bater, é a coisa mais horrível do mundo, o rosto dele bater no vidro. Eu já vi já um velório no qual trincou o vidro, de tão inchado que ele estava, e o cheiro daquele é horrível, Então elas estão indo para levar as especiarias, mas já sabendo o seguinte, não vai ser tão complicado, porque a gente enfaixou o corpo dele bem apertado, ele está apertadinho, porque se não deixar apertadinho, vai inchar o dobro, e aí o cheiro da decomposição vai ser pior. Quando ele vai ressuscitar Lázaro, Lázaro está da mesma forma, ele está amarrado, só que ele está amarrado de cima para baixo, porque esse é o normal, ele não podia andar, a única coisa que ele podia fazer é pular, só que aí Jesus disse, vão lá e desatem ele. Responda para mim, quando Jesus ressuscitou, quem foi que soltou Jesus? Quem foi? Quando chega a sua hora de sair dessa, não importa se alguém quiser ajudar, se ninguém te ajudar, Deus dá força e você mesmo se solta. Você não entendeu isso aqui? Eu vou lhe falar uma coisa, irmão, tem hora que Deus quer que você se solte de algo, se solte de um problema, e aí ninguém vem para poder te ajudar, e aí às vezes Deus fala, já que ninguém vai ajudar, eu vou te dar um poder, eu vou te dar uma força, e você mesmo vai se soltar, você mesmo vai romper, você mesmo vai resolver, porque uma coisa é fato, quando chega a sua hora de sair dessa, nada pode te segurar. Aliás, pense nisso comigo, veja que interessante, a primeira pessoa que viu Jesus ressurreto foi Maria Madalena, e aí agora está lá, Maria Madalena no jardim do túmulo, e Jesus no jardim do túmulo, Deus conversando com a mulher no jardim. Não entendo, tá bom. Deus conversando com a mulher no jardim. Por que não foi João? Por que não foi Pedro? Por que foi a mulher? Porque quem fez fechar o primeiro jardim? Gente, vocês estão ruins daqui, vocês estão ruins aqui, eu vou dizer de novo, quem foi que fechou o primeiro jardim? Pense, olha que interessante isso aqui, Jesus está lá falando com Maria, consolando Maria, não chore, não chore, o verbo que se fez carne, falando com a mulher, Gênesis 3, e a voz do Senhor veio andando sobre o jardim, e ele perguntou, Adão, Adão, onde estás? Na primeira vez, o verbo, a palavra, veio andando pelo jardim, procurando o homem, quando ele achou o homem, ele condenou o homem e a mulher, na primeira vez no jardim, quando Deus estava no jardim, quando Jesus estava no jardim, sendo a voz que saiu, a voz que andou no meio do jardim, Deus estava condenando a mulher, agora Deus não está condenando, Deus está consolando, não chores. Tem gente que é ruim até para entender a revelação de Deus. No primeiro jardim, Eva foi expulsa com o primeiro Adão. No segundo jardim, Éden, no segundo jardim, no jardim do túmulo, a mulher está se relacionando com o segundo Adão. Pense nisso aqui comigo. Na primeira vez, no primeiro jardim, a boca da mulher foi a razão pela qual houve morte no mundo. Preste atenção nisso, porque eu já disse para você que o que trouxe a morte para o mundo foi o homem ter comido. É só você ver, quando a mulher comeu não aconteceu nada, mas quando o homem comeu, aí Deus veio. De fato foi o homem que trouxe a morte para o mundo, porque o homem poderia ter talvez sacrificado pela mulher. Adão quis morrer com a sua noiva, ao invés de Cristo que quis morrer pela noiva. Não entendeu? Tá bom, ok. Aí agora, por que eu digo... Veja só, pense comigo,
Adão comeu, trouxe morte para o mundo. Adão comeu porque quem comeu primeiro? Irmãos, vocês são ruins até para responder isso. Vocês estão devagar hoje, mas tudo bem. Isso aí é fruto da pandemia. Isso é fruto do governador, mas tudo bem. Eu já falei aqui do governador já, mas tudo bem, vamos lá. Quem comeu primeiro do fruto? Se Eva tivesse comido, você acha que Adão tinha comido? É difícil você pensar nisso, né? É difícil? Claro que não. Foi ela que ofereceu. Não foi ele que foi lá que pegou. O bobão, o idiota, o imbecil estava do lado dela o tempo todo ouvindo. Ok, tudo bem. Aí agora, então veja, a razão é a seguinte: de fato, a boca da mulher trouxe a morte para o mundo. Porque tudo bem que foi o fato de Adão ter comido com a sua boca que trouxe a morte no ato. Mas se Adão comeu e trouxe, foi porque alguém levou ele a comer. Se Eva não tivesse comido, Adão não teria comido. No primeiro jardim, a boca da mulher trouxe a morte. No segundo jardim, a boca da mulher agora vai levar vida para quem está com medo de morrer e dizer: ele ressuscitou. No primeiro jardim, a boca da mulher trouxe morte para um homem vivo. No segundo jardim, agora Maria vai usar sua boca para dizer para quem estava com medo de morrer trancado atrás das portas: olha, eu fui lá e vi, ele não estava mais lá, e quando eu achei que tinham roubado ele, ele se apresentou e disse: Maria, Maria, vai, fala para teus irmãos que eu vou subir ao Pai, nosso Pai, vosso Pai. A grande questão é, por que tinha que ser a mulher a primeira pessoa que deveria ter visto Jesus ressurreto? Por uma questão: depois que Eva pecou, a mulher sempre foi mal vista. Por quê? Foi essa responsável de tudo, essa sem vergonha que estragou tudo, foi essa infeliz que lascou tudo de vez. Essa infeliz só serve para poder procriar, porque boca endemoniada, essa boca falou para mim: come, e aí eu comi, e aí lascou tudo de vez. Essa mulher aí veio para mim que estava vivo e me trouxe uma palavra bonita, mas essa palavra bonita fez de mim um homem vivo, um homem morto. E normalmente, irmão, você não vai entender isso aqui, mas tudo bem, eu vou fingir que você vai entender isso aqui. Quando o ser humano vê o fracasso de alguém, ele pega as características do fracassado e ele cria um rótulo: qualquer um que parece igual a ele, vai fazer igual a ele. Então, agora qualquer mulher vai fazer a mesma burrada que ela fez. Agora qualquer mulher, por isso que a mulher sempre foi mal vista no judaísmo. A origem dessa razão é a mulher que lascou com tudo. Então, isso aí só tem boca para trazer problema. Quando Jesus se levanta, ressuscita, ele diz: espera aí, quem foi que disse que por conta de uma, todo mundo tem que ser igual? Não entendeu? Jesus está quebrando tabu, ele está quebrando paradigmas. Tipo assim, teu tio foi um fracassado, teu tio perdeu o casamento, perdeu o dinheiro e tudo mais, e você fala igual teu tio, age igual teu tio, pensa igual teu tio. Aí tua mãe dizia: vai terminar igual teu tio. Mas peraí, só porque ele fracassou e eu pareço igual a ele, não quer dizer que eu sou ele. Entendeu agora? Só porque ele fracassou e eu pareço com ele, não quer dizer que eu sou ele. Maria é a prova do seguinte: de que eu pareço com ela, eu tenho cabelo de mulher, tenho olhos de mulher, mas não quer dizer que ela foi uma fracassada naquele momento, que eu preciso viver um fracasso. Se ela fracassou no jardim dela, eu vim aqui para poder vencer nesse jardim. E aí Jesus vem tipo dizendo: deixa eu mostrar que quem fez abundar o pecado, eu posso também usar para fazer abundar a graça. Se a mulher foi a responsável por ter trazido, eu posso usar uma mulher para levar boas notícias e dizer: ele ressuscitou. Pare e pense comigo, vira e volta. Deus tem que fazer você passar por situações para mostrar para pessoas o seguinte: só porque ele parece, não quer dizer que ele é. Só porque o pai e a mãe dele não foram mais longe, não quer dizer que ele não vai. Só porque Jesus vindo para Maria, é nas entrelinhas ele dizendo: você não, você não. Eva deu trabalho, Eva deu dor de cabeça, mas peraí, você não.
Eva levou uma palavra que trouxe problema, você não, você vai levar uma palavra que vai trazer fé. Eva foi responsável pela grande queda, mas você não, você vai ser responsável por chegar lá e trazer ânimo para eles. Eu vou fazer de você um instrumento de boas novas, de boas notícias, para lhe dizer uma coisa: quando eu quero mostrar que alguém é diferente, eu confundo a cabeça de todo mundo. Ninguém achava que ia ser uma mulher. Se fosse João, tinham acreditado, se fosse Pedro, tinham acreditado, mas quando vai chegar Maria, e não é qualquer um, é a Madalena. Não entendeu? Você não deve lembrar do passado que Maria Madalena teve. Você não deve lembrar dos 7 espíritos que Jesus expulsou dela. E aí vem alguém cheio de tribulação no passado e faz agora uma coisa boa. Deus não pode, Deus pode. Deus pode. Então a grande questão é: só porque eu pareço com ela não quer dizer que eu sou ela. Tenta aplicar isso na sua vida. Quantas coisas que alguém disse assim: você vai terminar igual o outro, porque você parece com ele, você é igualzinho, você é cabeça dura. E aí Deus, para calar a boca de todo crítico, falou: ele não. Aliás, veja isso aqui interessante comigo. Meu Deus, eu tenho que avançar por toda hora. Jesus chega para Maria, e Jesus fala com Maria, e ela pensa que ele é um jardineiro. Ela pensa que ele é um jardineiro. Maria está lá no jardim, chorando, e Jesus está consolando ela. Jesus está consolando alguém chorando no jardim. Eu vi isso em algum lugar parecido. 3 dias atrás, ele está no Getsemane chorando, ele leva 3 com ele para ser consolado, e os 3 não dão consolo. Porque a alegria compartilhada aumenta, dor compartilhada diminui. Aí, porque ninguém consolou Jesus no Getsemane, ele teve que se fortalecer em Deus. Agora ele vem para o jardim, porque ele saiu de um jardim, ele venceu um jardim de lágrima, e ele vai agora ajudar a mulher a vencer o jardim dela. O que é jardim? Jardim é um lugar, você não vai entender, mas tudo bem, belo, onde você vai de dia para apreciar a beleza e sorrir. Maria está de dia no lugar belo, jardim, onde você deve apreciar beleza, flores, e você deve sorrir, se alegrar. Ela está no jardim, no lugar belo, de dia, chorando. Jesus, 3 dias antes, está no jardim do Getsemane, que é lindo e maravilhoso. Mas ele vai aonde? Em que horário? De noite. Jesus vai de noite para o jardim, para o lugar belo, onde a beleza tem que ser apreciada de dia, mas ele vai de noite, ao invés de ele sorrir, ele vai chorar. Porque é bem possível que o lugar onde você vai, que é belo de dia, para apreciar a beleza e sorrir, às vezes você vai de noite, não para apreciar a beleza, mas para chorar. É uma casa linda, todo mundo de dia no teu trabalho parabeniza você. Que casa linda, que esposa linda, que marido lindo, que filhos lindos. É de lindo o teu jardim de dia. De noite, tá bom. Jesus, hoje o Senhor me deu demais. Era para outro dia isso aqui, tudo bem. E aí de noite está chorando. Chorando no belo de noite. Num lindo trabalho, chorando. Numa linda casa, chorando. Numa linda igreja, chorando. E aí Jesus agora vem como um jardineiro, tipo tentando dizer: já que eu venci o meu jardim, deixa eu te ajudar a vencer o teu. Já que eu suportei chorar de noite no lugar belo, deixa eu ajudar você a vencer o teu choro de dia no lugar belo. Tá bom, não entendeu? Aliás, a Bíblia diz, ela pensou que era um jardineiro. Ela não falou, ela pensou. Você acha que Jesus não sabia disso? Claro que sim. Você não lembra que quando desceram aquele... Irmão, é que tem gente que a gente tem que ir nos mínimos detalhes, mas tudo bem. Você não lembra quando desceram aquele aleijado pelo telhado? A Bíblia diz que os mestres da lei começaram a zombar dele no seu coração, e Jesus viu o que eles estavam falando no coração? Se Jesus viu o que eles falaram no coração, você acha que Jesus, quando Maria pensou que ele era o jardineiro, não sabia? Peraí, ela está achando que eu sou jardineiro? Quem que ela acha que eu sou? Eu não sou jardineiro. Ele fala isso? Claro que não. Por quê? Porque de fato o que ela pensou, ele era. De fato o que ela pensou que ele era,
Ele era. Ela pensou, é o jardineiro. Não está errado, ele é o jardineiro, ele é o dono do jardim, ele manda no jardim, é ele quem planta, é ele quem tira, é ele quem dá crescimento. Irmão, ele é tão dono do jardim, que no Éden ele diz, sai os dois agora, desce 2 querubins, pega uma espada flamejante que tem que ficar agora rondando aqui, porque ele para nunca mais voltar para cá. Irmão, no jardim ele expulsou, porque uma coisa é fato, se você acha que o dono do jardim manda no jardim, você não entende que quem manda no jardim é o jardineiro. Quem manda no jardim não é o dono do jardim, é o jardineiro. É ele que fala, eu estou fazendo do jeito certo, tem que fazer assim. Ele, com a voz de Deus, a Bíblia diz que o Senhor expulsou o homem e a mulher, mas quando o Senhor falou, ele teve que falar. Ele é o verbo que saiu da boca de Deus, ele é a voz que andou pelo jardim. Não, eu estou indo muito longe demais. Jesus expulsou em forma de palavra que saiu da boca de Deus, o homem e a mulher do jardim. Por quê? Porque eu sou o dono do jardim. Quem que é o jardineiro aqui? Sou eu. Eu estou indo muito longe. Se eu sou o dono do jardim, fica quem eu quero, sai quem eu quero. Porque uma coisa é fato, tudo aquilo que é belo está sob o meu controle, mas também tudo aquilo que é belo, e às vezes você chora no belo, também está sob o meu controle. Ou coisa para você entender e dar glória a Deus, que é o que eu vou te dizer o seguinte, irmão, pode quem quiser fazer o que quiser com a tua casa, com o teu trabalho, com a tua igreja, com o teu escritório, lá naquele lugar belo, lá naquele jardim, existe um jardineiro, e quem manda nesse jardim, não é quem mora lá, mas é o jardineiro, não é Eva, não é Adão, é o jardineiro, e se ele falar sai, sai, se ele falar vem, vem, se ele falar sai, depressão sai, se ele falar vem, prosperidade vem. Fui longe demais, não fui? E uma coisa boa, irmão, é eu entender que eu posso morar no jardim, mas eu não sou o dono do jardim. Ou coisa boa é saber que eu tenho uma casa, mas eu não sou o dono dela. Eu tenho um escritório, mas eu não sou o dono dele. Eu tenho uma igreja, mas eu não sou o dono dela. Eu tenho algo no meu nome, mas eu não sou o dono dele, porque o dono dele foi quem plantou. E quem plantou, se ele quiser, tira e ninguém mais entra. E quando ele quiser, ele põe para dentro e ninguém mais sai. Agora, tudo isso aqui, eu vim lhe falar para me terminar em poucos minutos. Porque eu quero que você compreenda a diferença entre ressurreição e você se levantar. 1 João nos diz algo maravilhoso, algo muito importante. Diz assim a palavra de Deus, 1 João 4,17, porque qual ele é, somos também nós neste mundo. Preste atenção, João está dizendo, assim como ele é, somos nós neste mundo, não é naquele mundo. Como ele é, não é como ele era, não é como ele será, como ele é. O que ele é? Ele é ressurreto. Então, se eu e você temos que parecer com Cristo, e esse é o nosso objetivo de vida, então a gente tem que entender que a gente tem que ser como ele é, não como ele era. O que ele era por conta do que ele fazia. O que ele é por conta do que ele faz. Se ele é, o que ele está fazendo agora? O que ele fez agora ressurreto que eu tenho que fazer igual? Você consegue entender isso aqui? Eu não quero saber do que ele fez antes. Aquilo é quando ele era. O que ele está fazendo agora? O que ele é? O que somos nós? Nós somos nada mais do que vivos, vivendo no meio de mortos. Você vai trabalhar e você acha que todo mundo lá está vivo. Eles estão vivos, mortos, porque talvez não aceitaram Jesus, alguns podem estar vivos, mas você não, você está vivo. Você de fato é vivo. Agora entenda isso, se de fato você é ressurreto, o que é ressurreição? Ressurreição é mudança de dimensão. Colossenses diz, se nós estamos ressurretos com Ele, devemos buscar as coisas de cima, não as coisas de baixo. Em outras palavras, se você está nesse mundo embaixo,
mas é ressurreto como ele, você então tem que viver olhando para cima e não olhando para baixo. Buscar as coisas de cima. Se você é uma pessoa nesse mundo que é ressurreta, então entenda uma coisa: pessoas mortas, pessoas que não têm Jesus, não nasceram de novo, são pessoas que buscam coisas de baixo. Pessoas vivas que nasceram de novo são pessoas que buscam as coisas de cima, mas vivem em baixo. Por isso que você nunca pode dar ouvido para quem chama você de sonhador demais e que você pensa muito longe. É porque ele ainda está embaixo, morto. Porque de fato, se você nasceu de novo, a primeira coisa que tem que mudar é a forma como você vê. Você quer as coisas maiores, coisas melhores, você quer coisas de cima, você não se contenta com coisas de baixo. Eu acho que eu ainda estou muito longe. Vamos lá, Jesus, me ajuda aí. Põe, Jesus, põe ele no cérebro dele. Vamos lá. Como que eu sei se eu ressuscitei ou não? É só eu olhar as prioridades. O que você prioriza são coisas de baixo ou coisas de cima? Coisas mortas ou coisas grandes e vivas? Se você é do tipo de pessoa que a primeira pessoa que você mais se preocupa é você já me disse já se você foi ressurreto ou não. 5 coisas que eu quero que você anote. Por incrível que pareça, essas 5 vão ser muito rápidas. Que eu vejo nesse texto, que são as prioridades de uma pessoa ressurreta. Se você passou a sexta-feira, viveu o domingo e está hoje quarta-feira aqui, eu creio que você crê que você ressuscitou com ele. Quais têm que ser as suas prioridades como pessoa ressurreta? O que uma pessoa ressurreta faz? Qual é o objetivo de uma pessoa ressurreta? Mudança de dimensões nada mais é do que novas obras. Pare e pense comigo. Agora que Jesus ressuscitou, os discípulos querem que ele continue fazendo milagres. Para quê? Ele tem que fazer coisas maiores. Eu não vou mais fazer milagre. Agora eu vou mandar o Consolador descer. Até agora eu quis colocar vocês de pé. Eu dei comida para vocês não caírem, dei bebida para vocês não desfalecerem. Agora eu não quero saber de vocês ficar de pé. Eu quero saber agora de eu descer uma coisa maior. Eu mudei de obras. Minhas obras antes eram uma, minhas obras agora são outra. Quando ele ressuscita, ele vai fazer coisas maiores, a ponto de que não é apenas uma pesca milagrosa, são 153 grandes peixes. Eu não vou ficar muito aqui não, senão vou pregar o que eu vou pregar semana que vem ainda. Então ressurreição é mudança de dimensão. Pense comigo, quem era incômodo para Jesus antes, enquanto vivo, não era mais depois de ressurreto. Porque antes, qualquer um poderia feri-lo. Agora, com o corpo glorificado, quem vai tocar nele? Mudança de dimensões faz você mudar de demônios, mudar o nível dos seus inimigos. Coisas que você não se preocupava antes, não se preocupa mais. Ele agora está com medo de morrer? Não, e não é que ele não tinha medo de morrer antes, é porque ele sabia, ele não podia morrer antes da hora. Lembra que ele fugiu para não morrer antes da hora? Quiseram pegar ele um dia para lançar ele. Bom, ok, tudo bem. Então a questão é, se você de fato, veja, eu não estou pregando isso aqui para você sair pulando e gritando, isso aqui é maravilhoso, mas eu quero que você pense comigo, de fato, você nasceu de novo? Suas prioridades são prioridades de alguém que foi ressurreto? Porque quando você aceitou Jesus, o seu espírito foi ressurreto, dentre os mortos, Efésios 1, 2 e 3. 5 prioridades que Jesus tem nesse texto, 5 ações diferentes. Anote cada uma delas, porque é isso que eu quero que você entenda. Antes que eu comece, diga para alguém do seu lado: quem ressuscitou não faz as mesmas obras de antes.
Aliás, me ajuda aí, diga para alguém, quem ressuscitou, tudo na vida dele muda. Muda prioridades, muda os objetivos, muda as ações. Diga aí, quem ressuscitou, muita coisa muda nele. Muita. No instante em que ele saiu da cova e ele ressuscitou, muita coisa mudou nele. Antes ele andava para tudo quanto é lado, quem queria via ele. Agora ele falou, não, agora só vai me ver quem acreditou em mim desde o início. Antes eu saía fazendo milagre, curava cego, papapá. Agora não, agora eu vou fazer obras maiores. Agora eu vou fazer descer o Consolador. Obras maiores. Primeira coisa, eu vou ler para você aqui o verso 3 e o verso 7. Diz assim a palavra de Deus. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Até aqui tudo bem. Veio, porém, aqui. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado, dobrado. Onde? Num lugar à parte. Não estava na bagunça, estava num lugar à parte. Estava bagunçado, o que cobriu o corpo, o que cobriu a cabeça estava dobrado num lugar à parte. Há uma explicação lógica e há uma revelação. Vou te dar a explicação lógica. Por que ele dobra o lenço que cobriu o seu rosto? Para ninguém ter dúvida de que o corpo não foi roubado. Porque quem que é bandido, idiota o bastante para roubar um corpo e gastar tempo dobrando bonitinho e guardando? Essa é a explicação lógica. Vou lhe dar a revelação. Por que os lençóis que cobriam e guardavam o rosto estavam bagunçados no chão, mas o que cobriu a cabeça dobrado do lado? Porque de fato, irmão, o que importa não é estar em ordem as coisas em sua volta. O que importa é estar em ordem a tua cabeça. Não importa se você está com câncer, com um nódulo no seio, com câncer na próstata. O que importa é a tua cabeça. Se a tua cabeça está em ordem, tudo vai estar em ordem. Não importa se você não tem dinheiro para comer, se está faltando roupa, não importa nada disso. O que importa é a cabeça. A cabeça está em ordem. Não importa o que não tem, o que deixa de ter. A questão é, se a tua cabeça estiver em ordem. Pensa comigo, Jesus tinha tudo para agora perder a cabeça. Deixa eu pegar agora, Pedro, te dá um safanão em Pedro. Porque ele ainda é homem, ele é o homem Jesus, ele é homem Deus. Olha o que ele responde para Maria. Vai lá e diga para os seus irmãos, para os meus irmãos, na verdade, para os meus irmãos, que eu vou subir para o meu pai, nosso pai, vosso pai. Em outras palavras, eu não estou nervoso com ninguém não. Eu sei que alguém me negou, eu sei que falaram de mim, eu sei que eles tudo fugiu de medo. Mas eu estou com a cabeça no lugar. Me lembra de pegar mais leve a próxima vez. Eu estou com a cabeça no lugar. Então, se eu estou com a cabeça no lugar, eu não estou nem aí porque estiver bagunçado. Minha cabeça está no lugar. Então, a primeira coisa, organização. Irmão, o que você vai fazer depois que você sair dessa? Você vai pôr as coisas em ordem ou não? Porque depois que a gente sair dessa, eu quero saber, você vai pôr a tua cabeça em ordem? O que é pôr a cabeça em ordem? Você vai vigiar com o que você ouve, com o que você fala, com o que você vê? Não estou sugerindo que você vê coisa errada, pecaminosa. Eu estou só sugerindo que você está vendo um monte de coisa que não presta, que não precisa ver, um monte de gente idiota discutindo, está ouvindo um monte de bobão reclamando no teu ouvido, e está falando e discutindo com um monte de gente que não presta. Quando você sair dessa, você vai pôr a tua cabeça em ordem? Peraí, eu não vou gastar meu tempo mais falando com qualquer um. Pô, eles estão acabando com a minha paz. Eu não vou mais ficar ouvindo reclamação de qualquer um. Eu também não vou ficar mais enxergando problema onde não tem. Segunda coisa, veja isso que é interessante. Essa segunda você tem que entender aqui, porque eu estou chegando bem rápido no meu ponto fim. Eu vou dar 5 para você, a segunda é bem rápido. Quando Jesus se levanta, Maria vem até ele, e aí Jesus disse, não me toques. No original ali é, não me toques, não me toques.
porque eu ainda vou subir para o meu Pai. Vou subir para o meu Pai. Por que ele disse para Maria não tocar nele? Mas Tomé, verso depois ele diz, toca aqui. Toca aqui. Veja o que ele disse. Preste atenção. Muitos teólogos concordam no seguinte: todos nós sabemos que Jesus ascendeu aos céus em Betânia e prometeu a descida do Consolador, sim ou não? Mas o que muitos concordam é que houve duas ascensões. Quando ele ressuscitou, ele subiu e voltou, ficou 40 dias e depois ele subiu. Por isso que ele pôde deixar Tomé tocar depois, porque ele já tinha subido ao Pai. E subiu ao Pai por quê? Porque ele havia acabado de ressuscitar, ele acabou de se fazer primícias dos que dormem, ou seja, ele se tornou os primeiros frutos da ressurreição. Por que a Bíblia diz em 1 Coríntios 15 que ele é o primeiro dos que ressuscitaram? Não teve Lázaro que ressuscitou antes? Não teve o filho da viúva que ressuscitou antes? Como é que Jesus foi o primeiro que ressuscitou, se teve quem ressuscitou antes? Irmão, quem ressuscitou antes? Ressuscitou, mas não voltou a morrer de novo? Ele foi o primeiro que ressuscitou e nunca mais morreu. O que é primícias? Primícias é primeiros frutos e é garantia. Lembra disso aqui, Velho Testamento, quando a colheita vinha, você separava os primeiros frutos e levava para Deus. Por quê? Porque os primeiros frutos eram uma forma de agradecer a Deus por tudo que Ele te deu e de santificar o resto da colheita. Por isso, quando você ganha um trabalho novo, o teu primeiro salário é importante você dar como primícia, porque o que vier depois ele vai santificar, e aí você só vai ter um aumento. Mas tudo bem, não vou entrar nesse detalhe aqui. Primícias, primeiros frutos, eu vou separar, é um ato de, anota isso. Primícias é um ato de gratidão e de garantia. É isso que significa primícia, garantia. Por que Jesus é as primícias da ressurreição? Porque Ele foi o primeiro que ressuscitou para nunca mais morrer, e Ele é a garantia de que a gente que morrer, quando ressuscitar, nunca mais vai morrer de novo. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Eu não posso mais longe do que isso. Presta atenção. O que Jesus estava dizendo é o seguinte: Maria, eu acabei de ressuscitar, eu não vou morrer de novo. Não me toque, porque primícias pertencem ao Pai, a Deus. Eu só posso ser tocado depois que eu me apresentar para o Pai. Eu tenho que subir e agradecer e dizer: Senhor, Pai, obrigado, porque foi o Senhor quem me deu vida. Eu já existia no Senhor, mas o Senhor que me fez descer nesse corpo. Foi o Senhor quem me permitiu ser morto. Foi o Senhor que me sacrificou. E foi o Senhor quem me ressuscitou. Romanos 8. Porque se creres com teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, e com a boca professares que Cristo é o Senhor. Anota aí, gratidão. Esse é o segundo ponto. Olha o que Jesus fala: você não pode me tocar, porque primeiro eu tenho que subir para apresentar o meu corpo ressurreto para o Pai, para agradecer Ele. Obrigado, porque o Senhor me ressuscitou. Obrigado. Eu sou as primícias da ressurreição. Eu sou a garantia de que quem vier depois de mim, a colheita que vier depois de mim, nunca mais vai morrer. Porque eu fui o primeiro que morreu, ressuscitou, mas nunca mais vai morrer de novo. Lázaro ressuscitou, morreu de novo. O filho da viúva ressuscitou, morreu de novo. Eu sou o primeiro que... Então eu sou o primeiro dos ressurretos, porque a ressurreição é sair e nunca mais voltar. Você não entendeu isso aqui? Ok, tudo bom. Gratidão. Irmão, quando você pôr a tua vida em ordem, lembra de primeiro ser grato a Deus. Porque tem gente que é o seguinte: ele põe a vida dele em ordem, a vida financeira em ordem, aí agora ele vai desfrutar. Jesus disse: não, agora que eu coloquei em... Irmão, eu estou pregando muito aqui hoje. Deus me deu muita coisa aqui hoje. Agora que eu pus em ordem, deixa eu subir para agradecer. Pense comigo, por que ele depois atravessou a porta e entrou para os 11, e ele não atravessou a pedra? Porque nada pode tocar na primícia. A primícia é de Deus. Nada pode tocar a primícia. Você acha que ele ressuscitou e rolou a pedra para sair? Irmão, ele podia sair pela pedra. Primeiro, ele não saiu porque ele era primícia. Primícia só pode ser tocada por Deus. Segundo,
Porque, irmão, você acha que ele rolou a pedra para sair? Ele rolou a pedra para quem estava do lado de fora pudesse entrar e ver. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus, quando quer fazer um milagre na tua vida, Ele não pode fazer em silêncio? Por que Ele faz no barulho, para todo mundo ver? Que é para ninguém ter dúvida. Não entendeu? Por que Deus quis te curar do câncer quando você estava no estágio terminal? Ele não pôde curar quando estava no início? Claro, mas aí ninguém ia acreditar. Quando você estava na pior, aí alguém pôde entrar na cova e falar: rapaz, era mesmo, ele quase morreu, hein? Ok, tudo bom. Então a segunda coisa é gratidão. Quais que são as prioridades de uma pessoa ressurreta? Uma pessoa ressurreta põe ordem na vida, põe ordem na cabeça, a cabeça está em ordem, a mente está em ordem. Segunda coisa, é uma pessoa grata. Grata, põe entre parênteses, prioriza Deus. Você sabe o que é gratidão? Gratidão não é você vir aqui levantar a mão: obrigado, Senhor, obrigado, não está faltando nada. Gratidão é: prioriza eu. Maria, ninguém vai me tocar antes, quem tem que tocar primeiro em mim é o Pai. Eu tenho que mostrar meu corpo ressurreto para o Pai. É isso que a gente fazia antigamente. A gente recebia e separava o melhor para Deus. A gente passava o ano novo na presença de Deus. A gente passava os nossos melhores dias na presença de Deus. E porque a gente passava o melhor nosso na presença de Deus, Deus dava o melhor dele para a gente. Terceiro, note isso aí. Você vai lembrar disso aqui. Vamos lá. Subiu. Se apresentou ressurreto para o Pai, como as primícias da ressurreição. Você entendeu isso aqui? Diga amém. Aí ele desce de novo. Ele não vai porque eu não pude ler, não ia dar tempo, Lucas. Ele não vai direto para onde estavam os 11. Lembra? Ele vai para o caminho de Emaús. No caminho de Emaús, 2 discípulos, Cleopas e mais um, estão conversando. E aí Jesus vem no meio da conversa, se aproxima e fala: vocês estão falando do quê? Estamos falando de Jesus, Nazareno. E por que vocês estão tristes? Ele era poderoso, mas eles andaram 11 quilômetros conversando com Jesus, não entenderam e não viram que era ele. Eles estavam conversando com quem era o assunto da conversa e não entenderam. Por quê? Porque eles estavam tão deprimidos que a Bíblia diz que os seus olhos estavam fechados. Eles estavam tão tristes que Jesus, quando chegou, falou: vocês estão falando do quê? A gente está falando aqui de Jesus Nazareno, que era poderoso e ressuscitou, e já faz 3 dias e até agora nada, e a gente achou que ele ia salvar a gente, e estão dizendo aí agora que ele ressuscitou. Maria está dizendo aí, mas você sabe como é que é, né? Uma mulher, como é que você vai pedindo que uma mulher fala? Está entendendo o que eu falei no início? Irmão, se você perder um ponto meu, eu conecto pontos. Foi tudo em vão. A gente gastou 3 anos da nossa vida seguindo um homem que... A Bíblia diz que Jesus começou a conversar com eles, de Moisés até os profetas, dizendo: peraí, vocês não estão lembrados que tudo o que está acontecendo, que ele foi crucificado, ele morreu, tudo isso está dentro dos planos de Deus, porque já havia sido profetizado antes. Ele é a serpente de bronze que foi levantada no deserto. Ele é Jonas, que assim como Jonas desceu no ventre da baleia, do peixe grande, e esteve lá por 3 dias e 3 noites, ele esteve no centro, no seio da terra, por 3 dias e por 3 noites, e voltou depois, e pregou boas novas. Jesus ficou 11 quilômetros andando, conversando com eles, 11 quilômetros, fortalecendo quem estava querendo parar na obra. Compaixão, anote isso. Organização, gratidão, compaixão. Jesus disse: eu não vou agora sair e aproveitar, eu não quero ter reconhecimento, eu não quero provar que deixa eu primeiro ir lá fortalecer quem está querendo parar. Vocês estão falando do quê? Jesus, ele ressuscitou, é o que estou dizendo, mas eu não creio, porque eles não acreditavam que ele poderia morrer, porque tem gente, irmão, tem crente que é o seguinte, está igual os 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles estão chorando e Deus tem que vir explicar. Mas peraí, faz parte. O que Jesus fez lá em Lucas, no caminho de Emaús, foi pegar a Bíblia em tese, né? Ele foi falando: mas peraí, o que está acontecendo já havia sido profetizado. Olha aqui, ele é a serpente de bronze. Lembra de Jonas? E papapá. Lembra de Elias? E papapá. Lembra do que o profeta Isaías falou? Lembra de Ezequiel? E papapá. Lembra do salmista? E papapá. Está tudo dentro. Ou seja, não há razão para querer largar tudo e ir embora. Eles saíram de Jerusalém para ir para Emaús. E depois voltaram para Jerusalém. Eles estavam igual Pedro no capítulo seguinte. Quer saber de uma coisa?
não vai dar certo, né? Morreu, não ressuscitou. Ah, vamos embora logo, porque quer saber de uma coisa? Vamos voltar porque era antes, porque não vai dar certo. Aí Jesus veio no meio do caminho e falou: opa, vocês querem voltar atrás por quê? Não está entendendo que todo o caos que está acontecendo está dentro do plano? Compaixão. No dicionário, compaixão vem antes de provisão. Tem gente, irmão, que quando sai da cova, ele quer saber da provisão. Quando você sair dessa cova, você vai ter organização, você vai ter gratidão, vai priorizar Deus. E depois de priorizar Deus, você vai priorizar, sabe quem? Não é a tua esposa, não é o teu marido, não é os teus filhos. Você vai priorizar os outros. Porque Deus nunca vai te dar provisão antes de compaixão. Compaixão vem primeiro que provisão. Você quer tempo com a tua família? Gasta teu tempo com os outros. Parece que eu perdi vocês agora. Você quer dinheiro? Gasta teu dinheiro com os outros. Compaixão vem antes de provisão. Jesus vai no ato de compaixão. Deixa eu fortalecer quem está querendo parar. Irmão, qual foi a última vez que você saiu para fortalecer quem estava querendo parar quando você mesmo estava acabado? Por isso que tem gente que Deus não pode dar nada, porque ele não entende que no dicionário o C vem antes do P, compaixão vem antes de provisão. Deus nunca vai te dar provisão enquanto você não tiver compaixão. Em outras palavras, se você está esperando ficar melhor para depois fazer alguém ficar melhor, está errado, está enganado, porque você vai fazer alguém ficar melhor, e aí depois que você ficar melhor, aí você vai ficar melhor. Sabe por quê? Porque nesse meio tempo, Jesus ainda está sendo duvidado. Estão dizendo: acho que ele morreu. Não, ele ressuscitou. Eu acho que ele morreu. Não, ele ressuscitou. Qual que é a provisão que Jesus precisa? Deixa eu ir logo para mostrar que eu ressuscitei. Ele faz isso? Não. Primeiro ele fala: ao invés de eu mostrar que eu ressuscitei, deixa eu ir fortalecer quem está querendo parar. Deixa eu ter compaixão para mim depois ter provisão. Pense comigo, quando você estava querendo parar, Deus enviou alguém para te fortalecer. Quando você se nega a ajudar alguém, você está matando alguém, porque você tem a pregação que ele tem que ouvir, você tem a palavra que ele tem que ouvir, você tem a unção que ele precisa receber, e aí do mesmo jeito que ninguém se negou a te ajudar, e você só está de pé hoje, porque Deus usou alguém no meio do caminho para falar: não para não, levanta a cabeça, está tudo acontecendo dentro do plano de Deus, porque Deus usou alguém lá, você não quer ser usado por Deus aqui, e aí quando você diz: eu não vou ser usado, você está matando alguém lá. Agora veja o texto. Eles só reconheceram que era Jesus. Sabe quando? Teodoro, não foi andando 11 quilômetros conversando com ele. Nem quando entraram na casa. Foi quando eles entraram na casa, Jesus sentou, aí ele pegou o pão e ele partiu. Quando eles viram ele partir o pão e agradeceu o pão e partiu o pão e dá para eles comer, eles: é ele. Cadê ele? Eles reconheceram que era Jesus o tempo todo, quando Jesus pegou e partiu o pão, e Jesus ia comer, e depois Jesus comeu, que você vai lembrar que ele chega para os discípulos e pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? Pergunta que eu te faço: se ele está com o corpo glorificado, por que ele tem que comer? Ele não precisa comer? Você tem dúvida de que uma coisa que Jesus gostava de fazer era dividir companhia? Por que Jesus tem que pegar o pão e partir? Tipo para dizer: eu ressuscitei, não estou fazendo mais o que fazia antes, mudei de vida, mas a vida não me mudou. Do mesmo jeito que eu gostava de sentar e comer pão com vocês, eu ainda continuo gostando de sentar e comer pão com vocês. Quando a vida me mudou, eu não mudei de vida. Ok. A minha vida mudou, eu agora tenho um corpo glorificado, eu não preciso comer pão, mas eu vou comer para mostrar o seguinte: que por mais que eu tenha mudado os meus objetivos, eu não mudei meus princípios. Anote isso: quando você muda de dimensão, de vida, Deus te muda, te abençoa radicalmente, pessoas começam a ver que você muda a sua forma de agir. O que elas não entendem é o seguinte: você mudou a forma de agir, mas você ainda é o mesmo. Se eu gostava de pão antes, se eu gostava de companhia, continuo gostando agora.
Eles reconheceram que era Jesus no partir do pão. Porque eles disseram, peraí, ele pega pão igualzinho o mestre, ele levanta igualzinho o mestre, ele ora igualzinho o mestre gostava de comer com a gente, o mestre gostava de ficar perto da gente comendo, de tudo que o mestre mais gostava era da nossa companhia, e ele partiu, é o mestre, desapareceu. Aí eles se levantaram e foram correndo para Jerusalém, e ele já tinha desaparecido. Tem coisa em você que nunca vai sair, porque essa coisa é a prova de que só porque a sua vida mudou, não quer dizer que você foi mudado. Deus mudou as circunstâncias, meu corpo é glorificado, eu não mudei a minha essência, eu ainda gosto disso aqui. Por isso que você vai ver que muitos milionários, bilionários, eles têm hobbies estranhos, no bom sentido da palavra, que não é estranho, mas para alguém da posição deles é. Um planta um jardim, outro dirige um caminhão velho. Por quê? Porque quando a vida dele mudou, ele não deixou a vida mudar quem ele era. Ele mudou de vida, mas não mudou quem era. E aí vem quarto, e eu termino no quinto, e esses dois eu vou te dar em 5 minutos. Quarto, inovação. Para você dar glória bem alto aí, que eu quero descer, eu quero que você fique aí 5 minutos dando glória, irmão, mas você tem falando ninguém tem, porque isso aqui você tem que compreender, porque tudo que eu te falei é do que o que você tem que fazer para os outros. Você tem que pôr a tua mente em ordem, você tem que priorizar Deus, e tem que ter compaixão das pessoas, ajudar os outros. Mas deixa eu te falar os 2 últimos pontos. Esses últimos 2 pontos não é o que você vai fazer, é o que você vai receber. Porque a gente só fala daquilo que a gente tem que fazer, mas agora chegou a hora da gente falar o que a gente tem que receber. Então olha para alguém e diga assim, irmão, anota o que você vai receber de Deus. Como assim? O que você vai receber de Deus depois que você pôr a tua cabeça em ordem, depois que você for grato e priorizar Deus, e depois que você tem compaixão das pessoas, ajudar as pessoas? Pega isso aí. Depois que você pôr a tua cabeça em ordem, pôr tua vida em ordem, ter organização, depois que você agradecer a Deus, priorizar Deus, reconhecer que tudo é de Deus, que você só tem o que tem porque Deus te deu, que você tem que reconhecer que você é o que é porque Deus fez você ser o que era, foi Ele quem te levantou dos mortos, foi Ele quem te deu o poder. Depois que você vai reconhecer tudo isso, aí você vai ter compaixão, você vai fortalecer quem estava caindo, porque você um dia foi fortalecido lá atrás, por ser irmão Cirineu. Tudo bem. Aí agora, Jesus vai finalmente, por fim que eu quero chegar, Ele vai até os 11, a porta estava trancada, a Bíblia diz que Jesus entrou e se pôs no meio deles. Jesus não teve que bater na porta, Jesus não teve que pedir para abrir a porta, Ele está com o corpo glorificado, Ele não passou pela pedra antes, porque Ele era primícias e somente Deus pode receber primícias. Primícias é de Deus, ninguém pode tocar em primícias. Primícias não pode ser levado para a farmácia, não pode ser levado para o banco, não pode ser levado para a padaria. Primícia não pode ser gastado no carnaval. Seus melhores dias são na presença de Deus, seu melhor dinheiro é na casa de Deus, suas melhores roupas são para Deus, seu melhor glória é para Deus, seu melhor grito não é no jogo do Corinthians, seu melhor grito é para Deus, é na casa de Deus. Por isso tem gente que não tem nada, porque não entende que a primícia dele é de Deus. Tem camachoto. Aí agora que ele está glorificado, está trancado a porta, tá, tô nem aí. Peraí, eu falei de inovação. Inovação é novas obras. Ele não ressuscitou só Lázaro, Ele ressuscitou Lázaro e o filho da viúva, porque a filha de Jairo estava quase morrendo. Ele ressuscitou 2. Multiplicação de pães e peixes, Ele fez 2 vezes. Andar sobre o mar, ou então mostrar poder sobre o mar, sobre a natureza, Ele fez 2 vezes. Curar cegos, Ele curou alguns. Aleijados, alguns. Leprosos, foi mais de um. A única coisa que Ele fez, que Ele não fez igual, foi atravessar a porta. É a primeira vez que Ele atravessa a porta. Ele multiplicou mais de uma vez pão e peixe, Ele ressuscitou mais de uma pessoa, mas agora que Ele é ressurreto, Ele não vai fazer obras velhas, Ele vai fazer coisa que Ele não fez antes.
O que isso quer dizer? Que depois que você pôr a tua cabeça em ordem, priorizar Deus e ter compaixão das pessoas, Deus vai te fazer o que você não fazia antes. Você vai ter habilidades novas, projetos novos, visão nova, vai ter novas habilidades. Ai, Senhor, eu quero o novo na minha vida. O novo. Jesus só fez o novo, de diferente. Ele só usou um novo método para curar, para fazer milagre. Ele só usou um novo método para se apresentar depois que ele ressuscitou. Depois que ele pôs a cabeça em ordem, depois que ele agradeceu ao Pai, depois que ele priorizou pessoas. Aí ele... Olha o que a Bíblia diz. Jesus foi para o meio deles e eles não perceberam. Todo mundo conversando. E Jesus: Pai seja com você. Como é que o senhor chegou aqui? Irmão, quando Deus quer te pôr num lugar, às vezes Ele te faz chegar e ninguém perceber. E aí do nada... Oi? Como é que você está aqui? Como é que você foi parar nesse emprego? Como é que você foi parar nessa igreja? Como é que você tem... Ih, irmão, eu já estou aqui faz tempo já, hein? Tá bom, Jesus, tá bom. Não entenderam, mas tá bom. Olha para alguém e diga assim: irmão, tem uma coisa que está entrando e você nem está percebendo, irmão. Tem uma coisa que está entrando e você nem está percebendo. Jesus entrou, ninguém percebeu. Ele está entrando, está andando. É a mesma coisa na sua vida. Tem provisão entrando, tem pessoas entrando, mas você não está percebendo. Só percebe quando vai para o meio. Pai seja convosco. Como que o senhor está aqui? Inovação. Estou fazendo coisas novas de um jeito novo. Sabe por quê? Porque eu já pus a cabeça em ordem. Eu já agradeci o Pai. Priorizei pessoas. Agora é hora de eu fazer coisas novas. Quinto, eu termino. Reconhecimento. Todo mundo quer reconhecimento, irmão. Tomé disse: eu não creio que ele ressuscitou. Tomé não estava lá. Igual muita gente que quando Deus te abençoa, te prospera, ele fala: eu não creio que ele está assim, não creio, eu não creio, não, mas tem que ver, ele está diferente, olha, Deus está usando ele, Deus está usando ela, olha a casa dele, olha, os filhos estão tudo na igreja, os filhos estão cheios, não, eu não creio, eu vi ele, rapaz, eu vi, eu não creio, eu não creio. E todo mundo sabe o que quer? Todo mundo quer sair da cova e já ser reconhecido. Jesus só foi ser reconhecido por quem duvidou, depois que ele pôs ordem na bagunça, agradeceu o Pai, ajudou pessoas, inovou, e agora ele disse: você que falou que não acreditava em mim, toca. Você acreditou que eu ia ficar lá? Toca. Você achou que o meu ministério não ia andar para frente? Vai lá e vê o meu culto. Você achou que a minha vida financeira não ia para frente? Vai lá e vê o carro que eu estou andando. Você achou que o meu casamento ia ser restaurado? Vai lá e vê a minha esposa. Você achou que eu não ia ter filho? Ó, meus filhos. Você achou que eu não ia ter saúde? Ó, a minha saúde aqui, ó, eu andando aqui. Eu agora vou ter reconhecimento, mas primeiro eu tive que pôr em ordem, eu tive que agradecer, eu tive que ajudar, oh, meu Deus do céu. Já acabei o que eu ia falar. Sabe o que eu vim dizer para você? Você quer que Deus faça as pessoas reconhecerem a tua vida, teu ministério? Você quer que todo mundo bata palmas e fale: não, você de fato é homem e mulher de Deus? Põe em ordem a tua cabeça. Prioriza Deus. Compaixão das pessoas. Faça coisas novas. E aí Deus vai te dar reconhecimento. Então, o que você vai fazer depois que você sair dessa? Quando a pandemia acabar, o que você vai fazer? Vai continuar com tudo bagunçado? Vai continuar pensando em você? Vai continuar negando ajuda para os outros? Vai continuar fazendo coisas velhas? Vai continuar exigindo reconhecimento?
Isso são as prioridades de um ressurreto. Fiquem em pé em nome de Jesus.